Agora a grande pergunta, né? Eu falei que tem um monte de transformações acontecendo com essa mulher. Que transformações são essas? O que eu preciso conhecer e reconhecer na escuta a partir do relato dessa mulher para que eu possa atuar em algum tipo de diagnóstico e prescrição aí na minha sistematização de enfermagem? Então, antes de mais nada, essa mulher está vivenciando alterações hormonais muito importantes. Então, tem uma queda aí bastante significativa dos níveis de estradiol e progesterona e aumento das gonadotrofinas hipofisárias, né? Então, está diminuindo muito o hormônio que traz para a mulher tudo aquilo que a fertilidade traz. Então, o viço da pele, a energia, a disposição, olha quanta coisa importante a mulher vai estar perdendo aí, até que ela consiga ajustar esse processo na queda do estradiol e da progesterona, né? Então, a gente observa aí as manifestações menstruais na perimenopausa, então tem aqueles intervalos entre ciclos que se alteram, como eu tinha dito anteriormente, né? Então, a mulher passa a menstruar a cada 3 meses, a cada 4 meses, fica 6 meses sem menstruar e menstrua de novo, de repente tem dois ciclos menstruais em um único mês, ou passa a ter ciclos muito curtos. As mulheres relatam também, né, e na literatura a gente observa isso também, menstruações mais abundantes, né, no perimenopausa, no antes desse período, né, antes da menopausa, e menstruações mais abundantes e mais longas, então aquele ciclo menstrual que durava cerca de 3 a 4 dias, muitas vezes dura 7, 8 dias, com uma quantidade de sangue muito maior, né? Nós temos esses relatos bastante intensos, tanto no consultório quanto na literatura, aí, comprovando a evidência científica. Nós temos muitos relatos no consultório das manifestações neurogênicas. E o que é isso? Aquelas ondas de calor muito intensa que as mulheres relatam, sudorese, na sequência calafrios. Existem muitas mulheres que têm palpitação, cefaleia, tontura, parestesia, né? Fica aí com um lado do corpo anestesiado. A insônia é muito recorrente, perda de memória e fadiga. São as principais queixas que as mulheres trazem na clínica. Isso me lembra uma história muito curiosa, né? Todo mundo já ouviu falar da Oprah, que é uma apresentadora americana muito importante, muito conhecida, muito rica. E ela conta, né, sobre um período da vida dela onde ela fez várias entradas em prontos socorros, segura de que ela estava infartando. Ela tinha dores no peito, ela tinha um desconforto, um aperto muito grande e fez todo tipo de exame cardiológico que se possa imaginar. E foram meses passando por profissionais diversos até que finalmente alguém diagnosticasse o processo de climatério e menopausa. Olha que coisa curiosa, né? E importante para a gente pensar. O quanto nós damos pouca importância para esse período e por isso nós, como profissionais de saúde, estamos falhando com as mulheres nesse manejo. Então é muito importante que nós estejamos realmente atentos ao que está acontecendo. A mulher vai entrar na menopausa. Qualquer mulher que tenha a possibilidade de uma vida longa vai entrar na menopausa. Em algum momento a fertilidade vai acabar para todas nós, né? E uma coisa que vai acontecer certamente e ainda assim não vem sendo observada pelos profissionais de saúde. Aqui é muito importante que a gente fale também das manifestações psicogênicas. O que é isso, né? Então, a diminuição da autoestima está muito ligada a este momento da vida da mulher. Sobretudo porque nós vivemos uma época, uma atualidade onde a mulher fértil é a mulher que tem valor, né? A juventude, a pele, a magreza, a beleza que vem com aquela mulher plena em fertilidade
é a que interessa, né, para o mundo. Então essa mulher acaba tendo a sua autoestima muito reduzida, também por causa dos sintomas que ela está vivendo, né? Quando você passa a conviver aí com uma série de desconfortos físicos, é difícil manter a autoestima em dia. Essa mulher fica mais irritada devido às alterações hormonais, ela pode estar sujeita a processos depressivos. Existem muitos relatos de mulheres vivenciando a menopausa e que no início passam por longos processos depressivos. A alteração na memória é muito comum. Vai até a geladeira e já não sabe mais o que foi buscar, e chega na cozinha e não faz a mínima ideia do que está fazendo, e volta para casa 3, 4 vezes porque esqueceu alguma coisa muito importante. Dificuldades sexuais é um relato muito comum e a gente vai entender por quê. Alterações no sono, né? E é difícil você não apresentar todos esses outros fatores que eu citei anteriormente: irritabilidade, depressão, alteração na memória e diminuição na autoestima, se você não está dormindo bem, né? Qualquer pessoa que não está dormindo bem vai apresentar algum tipo de descompensação ao longo do seu dia. A gente tem uma questão muito importante aqui também, que é o metabolismo ósseo, né? E a literatura e a clínica trazem para a gente uma perda óssea bastante significativa durante a menopausa. Então, esse é um fator, né, clínico, fisiológico, no qual nós temos que atuar em abundância para prevenir. Então, é muito comum encontrarmos mulheres neste período, né, principalmente as que já entraram na menopausa há 3, 4 anos, apresentando uma perda óssea significativa, com o diagnóstico da osteoporose, fazendo fraturas importantes, tendo perda na sua qualidade de vida por isso. É importante estar atento a isso e prescrever o cuidado necessário para evitar esse quadro. E nós temos aí o metabolismo lipídico, né? Aqui é aquela parte que é o primeiro ponto onde as mulheres tocam, além dos fogachos, né? Eu falo que primeiro vem os fogachos, os calores, que é uma coisa que não tem como você não notar que está acontecendo para as mulheres que apresentam esse sintoma, e o outro é a questão do metabolismo lipídico. Então, o que é isso? Aumenta a gordura na região abdominal, principalmente, né? A gente passa a ter aí aumentados os níveis de LDL e diminuídos os de HDL. Então, piora o colesterol ruim, né? Aumenta os níveis de colesterol ruim e diminui os níveis de colesterol bom. Com isso, aumenta ali a gordura, o acúmulo de gordura na região abdominal. É muito comum as mulheres relatarem no consultório: eu como menos do que antes, ou eu como a mesma quantidade que antes, estou fazendo atividade física, estou fazendo uma série de coisas e eu não consigo me livrar dessa gordura, né? Então, tem um processo de desconforto aí que pode surgir com essa alteração corporal. A gente tem ainda as manifestações urogenitais, e quando a gente fala disso, a gente está falando de um desconforto bastante importante, né? Então, prolapsos genitais, ressecamento, sangramento, dispareunia, disúria, frequência e urgência miccional, né? Então, a mulher passa a ter perda, né, de urina, isso é muito desconfortável. O ressecamento, ele pode trazer o desconforto aí para a vida sexual. Algumas mulheres começam a apresentar aí distúrbios urinários, né, infecções de urina de frequência. É muito importante observar esses sintomas, estar atento para conseguir manejar e prevenir esse desconforto. Tudo isso tem orientação adequada para prevenção. Então, isso é muito importante. A gente tem aí as manifestações tegumentares, né, que são as manifestações da pele. Então, ressecamento, perda da elasticidade, o enfraquecimento muscular, surgimento de manchas, sardas, melanose, que é quando a gente observa aqueles pigmentos mais escurecidos na pele, né? A queda do estradiol e da progesterona, ela pode trazer tudo isso para o nosso corpo, né? Quando a gente fala aí do ressecamento e da perda da elasticidade, ele atinge a vulva também, trazendo consequências importantes aí para a vida sexual da mulher. Dá pra gente manejar esse sintoma, a gente vai aprender ali na frente como fazer isso. A gente não basta levantarmos, né, o histórico. A mulher me contou que tem ressecamento. Ah, beleza, ressecamento é da menopausa.
O que a gente pode fazer sobre isso? Como é que nós podemos manejar isso com qualidade para que essa mulher continue tendo autoestima, uma vida emocional saudável e fisiológica também? A gente tem ainda aí, né, as alterações sexuais pelas razões que a gente falou, e daí tem aí a diminuição da libido. Quando a gente fala da diminuição da libido, é muito importante a gente observar uma coisa. As evidências científicas não deixam claro se acontece a diminuição da libido por causa da menopausa ou por causa dos sintomas não manejados. Né? Se acontece aí uma queda na libido a partir do processo do envelhecimento, então vai acontecer mesmo a partir do tempo, por diversas outras razões, ou porque realmente é a menopausa, a queda do estradiol e da progesterona que fazem com que a mulher tenha menos desejo sexual, né? Menos apetite sexual. A maioria dos estudos apontam, né, quando a gente pega os grupos, né, de mulheres nos estudos, que a partir do manejo adequado dos sintomas de desconforto, a mulher segue com uma vida sexual muito saudável. Então é importante estarmos atentos a isso, né? A gente vê aí a diminuição da lubrificação do canal vaginal, então a gente tem que manejar essa situação também. Observamos ainda alterações mamárias, né? Então pode ser que aumente a gordura na região das mamas e elas fiquem mais pesadas, mais flácidas, naquele formato mais pendular. Isso pode trazer um desconforto para a mulher, né? Que até então tinha a aparência das suas mamas diferente disso. Alterações visuais, olha quanta coisa, né, pode acontecer com a mulher nesse momento. Pode ser que a mulher tenha aí uma presbiopia devido à modificação na acomodação visual. Então é importante a gente estar orientando aí essa passagem pelo oftalmologista, né? Atenção a esse processo, a gente não pode esquecer que a visão está ligada diretamente ao risco de queda. Então a gente está falando de uma mulher que já tem diminuído seu metabolismo ósseo, maior risco para osteoporose e fratura e uma visão que pode estar passando por alterações. Olha quanta coisa a gente precisa observar ao longo do nosso diagnóstico, ao longo da nossa escuta ativa, para fazer um diagnóstico adequado e uma prescrição que garanta para a mulher a melhor resposta para a dor que ela está tendo. Quando a gente fala aí das alterações dentárias, a gente pode estar tendo aí descolamento e retração da gengiva, aumento de infecções e cáries dentárias, né? Então, os nossos dentes são alimentados pelo mesmo cálcio que os nossos ossos. Então, se o nosso metabolismo ósseo está diminuído, a gente pode ter também aí uma questão dentária importante. Importante estar identificando as mulheres que apresentarem esse tipo de distúrbio, de desconforto, né, de diagnóstico para fazer o encaminhamento correto para o profissional correto. A menopausa, quando manejada de forma multidisciplinar, apresenta resultados muito mais satisfatórios para a mulher. E a questão da obesidade, que eu já falei anteriormente, né? Então tem uma tendência no ganho de peso, porque o nosso metabolismo está mais lento, né? Então aumenta a circunferência abdominal, mesmo daquelas mulheres que foram muito magras ao longo da vida.